Alô. Olá, Carlento, boa tarde. O Abel há pouco deu uma entrevista coletiva aqui, confirmou a sua presença na equipe titular, no lugar do Carlinhos, que, no entender do treinador, apresentou uma certa irregularidade nas últimas partidas, então agora ele está apostando aí em você uma nova oportunidade. Como é que você vê esse retorno ao time titular, essa chance, hein, Carlento? Olha, mais uma vez, me toca jogar no momento que a equipe está bem, a equipe precisa. Eu acho que estou preparado. Tive um problema sério, né? Talvez vocês não saibam, mas tive um problema sério nas costas. Fiquei quase 2 semanas parado. E, bom, acho que procurei me cuidar, recuperar o mais rápido. E chegou um momento, né, cara? O professor Abel conversou comigo e apareceu a oportunidade. Claro que a maioria das vezes eu vim aqui para jogar uma possibilidade do Carlinhos machucado suspenso, agora foi uma opção do treinador, então fico feliz, só que de nada vai valer se eu não entrar em campo e mostrar para ele e agradecer a ele dentro de campo, né? Falou. Cara, na verdade, até nessa entrevista do Abel, ele deu os motivos porque ele está tirando o Carlinhos, esse Carlinhos não está bem fisicamente e também, por não estar bem fisicamente, está refletindo na parte técnica, tanto que ele não está levando nem para o banco de reservas, para ficar fora da viagem. Você acha que é um momento que você tem condições de jogar bem, permanecer na equipe? Ou o Carlinhos, que é até agora jogador de seleção, pelo menos nessa seleção, jogadores que atuam no país, na hora que estiver bem, volta ao time normalmente? Acho que vai depender de mim, né? Vai depender de mim, assim como acho que as partidas que eu tive a oportunidade de jogar eu mostrei. O Carlinhos também estava muito bem. Então acho que vai depender de mim. Entrar amanhã, procurar ajudar a equipe, sabendo das condições da equipe do Náutico, mas eu tenho que me impor. Sei que a equipe precisa muito de mim. O lado esquerdo é um lado muito forte, com o Carlinhos, com o Thiago. Comigo não vai ser diferente. E procurar jogar e mostrar para o professor. E deixar a dúvida na cabeça dele. Sem dúvida nenhuma, se ele está me dando a oportunidade, é que ele confie em mim. Carlinhos, você volta à equipe no momento agudo do campeonato, né, contando 3 rodadas. O time vem de uma derrota. Qual foi a maior lição que você viu, separando de fora, que ficou, que deve nortear daqui para frente, nessas 3 rodadas finais? O time não incorreu no mesmo erro. Eu acho que todo mundo agora está à caça ao líder, né? Eu vendo assim, você vê reportagem, você vê televisão, todo mundo está caçando o Fluminense, né? E claro, você entrou numa reta final e são 13 jogos para acabar e quem não está brigando para cair está brigando para ser campeão. E quem está na zona intermediária quer entrar na zona da Libertadores. Então é um momento difícil, você tem que saber jogar esses jogos, saber que o último que vem jogar contra você, teoricamente, ele joga como se estivesse brigando pelo título. Então, o difícil não é você chegar a ser o primeiro colocado, no modo de ver. O difícil é você se manter ali em cima. E nós estamos se mantendo. Só que é raro, um momento ou outro, acontecer um deslize. Só que para se manter lá em cima tem que ter uma regularidade. Então, é nessa regularidade que a gente está buscando. Então, é se manter ali em cima, esses pontos que nós perdemos, na minha opinião, contra o Atlético Goianiense, até contra o Grêmio, que foram os únicos 2 jogos que nós perdemos. Talvez se nós estivéssemos com eles hoje, nós estaríamos muito mais cômodos. Mas agora não é momento de lamentar, é entrar contra o Náutico, pensar que agora são 13 finais daqui para frente. 13 finais, o Fluminense está preparadíssimo para enfrentar. Carregador, você falou o time ser caçado. É bom você jogar no time, ser caçado dentro do Campeonato Brasileiro? Não, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que pior é você brigar ali para brigar para que o Palmeiras está brigando, os equipes lá de baixo estão brigando. Nós estamos brigando para ser campeão. Eu acho que é muito melhor, só que você tem que estar atento a todo momento, né? Porque todo mundo quer tirar você dali. Todos os outros clubes querem tirar você dali, principalmente os que estão brigando, que tem possibilidade de ser campeão. Acho que nós estamos num caminho muito bom. O grupo já mostrou que é muito bom. E agora, o retorno de todos os jogadores que nós temos à disposição, eu acho que nós temos tudo para amanhã entrar e conseguir os 3 pontos e secar aí os outros que vêm brigando com a gente. Carlito, aqui atrás. Queria que você falasse um pouco do seu futuro, cara. Você tem contrato até dezembro, o Fluminense tem opção de compra. Como é que você vê? Já dá para fazer um balanço? O que você pensa? A vontade é permanecer? Espera ter cada vez que tem essas oportunidades de mostrar serviço para convencer o Fluminense a te manter aqui? Cara, eu acho que
a minha intenção já está bem clara, eu já demonstrei que é ficar. Né? Claro que eu sou novo, tenho bastante mercado ainda, mas eu acho que essa oportunidade veio num momento bom, num momento em que eu estou muito feliz no Fluminense. Já demonstrei minha vontade de ficar aqui. Mas claro, tem 13 jogos, vamos a partir de sábado, é uma oportunidade para mim boa. Quero muito ficar. Agora vai depender daquilo claro, que eu fizer daqui para frente. E se eu estou tendo essa oportunidade, só depende de mim, acho que para minha permanência aqui no Fluminense. Carleto, aqui de novo, nesse jogo com o Náutico, dia seguinte Atlético Mineiro e Grêmio. Como é o resultado desse jogo do Fluminense? Acho que o melhor resultado do Fluminense é sábado, primeiro ganhar 3-0, né? Os 3 pontos que eu e depois o domingo a gente pensa, tá? E vamos ter um dia de folga e a gente procura pensar. Acho que o melhor resultado é ganhar sábado. Quem sabe no domingo não acontece um empate, né? Obrigado, tchau, Carleto. Muito obrigado.